Eu quero compartilhar com vocês a visão sistêmica sobre o luto. Num momento como esse, né? Um momento que foi duro para muitas pessoas, eu tenho certeza que a gente tem muito para contribuir e não quero calar essa voz. Oi, Indy, minha princesa, boa tarde, pessoa sempre pronta. Eu Boa falei com a Indy tarde. e falei, mana, não podemos calar a nossa voz num dia como esse, né? Num dia de finados, perto de um dia de finados, com tanta dor no mundo, não podemos calar minha voz, pois Indiara na hora, ela na hora aceita, coisa linda da minha vida. Fabi, Miriam, B. Dias, ou B. Dias, muito bem-vindos. Que Indy, bom. minha filha, é uma honra lhe receber aqui, é uma Não, honra compartilhar conhecimento com você, sua linda. uma honra o Então, seu antes de convite. eu quero que você se apresente para os seguidores que estão aqui já vendo a gente. Vai lá. Bom, eu sou indiara da Bahia, né? Indiara do Borogodó da Bahia. E eu tenho uma instituição aqui em Salvador chamada Work Trend, que a gente trabalha com desenvolvimento de lideranças e formação de consteladores. E a Liene é uma das minhas professoras lindas, graças a Deus. É uma das professoras que está sempre aqui brilhando e os nossos alunos amam demais. E, enfim, é isso. Acabei de fazer 54 anos. Então, vocês tenham cuidado comigo, viu? Porque é uma mulher que diz em público que tem 54 anos é capaz de qualquer diabo. Aí, tô feliz, plena aqui no alto dos meus 54 anos, feliz da minha vida, com toda a minha família aqui por perto, e os que estão longe estão perto também. Enfim, essa sou eu. E uma palavra que me define é alegria. E É verdade. eu trago minha alegria aqui para essa live. Que bom. E que bom, né, falar de alegria diante desse tema. Como Isso. usar a inteligência emocional em um momento de luto? Uma das coisas que eu gosto muito de ressaltar, Indy, é que o luto ele é dependente da cultura, da forma como aquela população encara o luto. Então, hoje nós vamos entregar uma outra forma de ver. Para algumas pessoas já é a forma como enxergam, para outras eu tenho certeza que vai expandir. Se você está aí assistindo a gente, ainda está muito aprisionado na dor, não consegue perceber a vida sem aquela pessoa que passou para um outro plano, então fica aqui. Fica aqui, nós estamos aqui com todo o nosso amor, com todo o nosso arcabouço de conhecimento e de crenças que nós temos sobre isso para ajudar e contribuir com a sua vida também. Para quem está aqui do lado da Índia, eu sou Eliane Santos, sou de Belém do Pará e revela a minha idade, viu? Uma mulher que revela a própria idade, ela é capaz de qualquer coisa, né, Índia? É isso que Tudo. a Índia sempre... Nos meus 46 anos, eu aprendi muitas coisas e muitas coisas que me libertaram, que me fizeram uma mulher mais madura, mais inteligente emocionalmente, que sabe lidar com as questões da vida, que não são piores nem melhores do que as questões de ninguém. Mas a forma como você vai aprendendo a lidar pode tornar essas questões, sim, mais leves, mais Claro. suaves. E eu acho que um dos grandes aprendizados, né, Indy, eu aprendi a colher as flores dos meus desertos. Os desertos continuam existindo, e na pandemia também eu passei por um deserto grande, né, e perdas significativas para a minha vida, mas eu aprendi a colher as flores do meu deserto e eu quero muito ensinar as pessoas a fazerem isso também, a despertarem seus potenciais para a vida, para viver tudo que podem viver de fato. Então, uma primeira coisa que eu vou lhe deixar aqui, logo uma pergunta de prova, hein? Bate e volta. Tem um comentário aqui, deixa eu ler aqui. Você consegue ler daí? É porque aqui está muito escuro, está muito claro, eu não estou conseguindo ler. É comentário, aqui também está bem clarinho. É comentário de quem? Deixa eu ver. Você põe a sua mão, Índia, porque você está com fundo branco. Põe a sua mão na sua frente assim, que aí dá. Sabia? Eu descobri essa outro dia. Mas minha blusa é Ah, preta. então tem que subir aí, fica de pé.
Não tô vendo Olha, comentário. eu amo demais essas duas pessoas. Depois Ah, ela esse eu vi riu, adivinha que eu mandei um beijo pra ela. de quem ela riu, adivinha? Aí tem Neto Saudações. Pô. É, esse mesmo. Seja muito bem-vindo. Neto, eu não acho muito ético você entrar no Instagram de uma pessoa para fazer propaganda do seu. Então, não vou ler não, tá? Me perdoe, por favor. Ok, tá tudo bem. É, então é só esse. Indy, vamos lá. Eu vou então te falar primeiro de um tema que eu queria trazer hoje. Os lutos sucessivos. Porque como se não bastasse o luto, na pandemia muitas pessoas passaram por lutos sucessivos, né? E eu sei que alguns até conseguem lidar melhor com esse tema, né, da morte ou do desencarne, como uma pessoa quisesse chamar. Mas para outros o golpe foi muito forte. E essa é uma das grandes preocupações nossa, né, como terapeuta. Como ajudar as pessoas que passaram por lutos sucessivos? O que que você tem aí dentro dessa caixinha mágica que pode trazer um olhar para isso? Rapaz, você já começa assim, né? Rapaz, caramba. Quem eu gostaria muito que tivesse nessa live com você era meu irmão, Indimar. Aqui tem um comentário, ó, a baiana é diferenciada. Olha o sotaque, minha Bahia que eu amo. Quem é? Cisnando. Ah, Cisnando, você é daqui, né? Já sentiu, né, no sotaque? Já sentiu no sotaque. Isso mesmo, Cisnando, lindo. Fica aí, viu, curtindo o sotaque aí da sua Bahia. Meu irmão, ele tem uma coisa nele que me impressiona, entre tantas coisas, tem uma coisa nele que me impressiona muito, que é a capacidade dele de olhar para a morte. Nunca tivemos perdas tão importantes na nossa história, mas o tempo inteiro ele diz: estejamos prontos, estejamos sempre prontos para isso. É uma coisa que ele está sempre reforçando, é engraçado isso, porque às vezes parece que, poxa, está sempre falando disso, que é algo que, né, vai atrair. Não, não é isso que a gente sente quando ele nos prepara. E eu acho que é tão importante ele fazer isso, porque em nenhum momento somos preparados para um luto, imagine para lutos sucessivos. E estamos de luto, e de lutos sucessivos, porque cada vez que você liga a TV ou que você liga a internet, você recebe a notícia de alguém, né, que foi embora. Nós acabamos de perder uma figura emblemática na Bahia, o Lithierres Leite, que era uma das pessoas mais importantes. Então, de alguma forma, a gente sente esse luto sucessivo através da perda de pessoas que não são parentes, mas que são pessoas que fizeram parte da nossa história, né? E que, de alguma forma, nos marcaram de uma maneira muito importante pelo que contribuíram, pelo que fizeram. Talvez eu diria para as pessoas que estão vivendo lutos sucessivos, e como nós, eu diria, porque somos todos parte de um mesmo, né, de um mesmo movimento, estamos todos fazendo parte do mesmo organismo. Eu diria que a gente precisa, de verdade, olhar de uma forma nova para a morte. E agora eu estou falando de crenças que ultrapassam até aquilo que a gente acredita como profissionais do comportamento humano, profissionais da inteligência emocional, mas como seres humanos mesmo, que sabemos que vamos nascer, vamos viver, não sabemos quanto tempo, e morrer. Então, olhar para isso com mais naturalidade e principalmente, e aí já entra mesmo crença minha, que é não acreditar tão fortemente que a morte existe, acho que é uma das formas mais suaves de lidar com tudo isso. Eu não acredito na morte. Para mim, a morte faz zero sentido. Para mim, não tem o menor cabimento isso. Seria questionar demais ou duvidar demais de um Deus que eu acredito. Para mim, não faz sentido nenhum a morte.
Para mim, o que faz sentido são ciclos. São movimentos em que uns chegam, outros vão, depois outros que chegaram vão depois, e depois se encontram, e depois vão, e depois... Então, para mim é zero. Eu tenho zero identificação com a morte do jeito que o inconsciente coletivo concebe, né? De que morreu, acabou e já acabou e pronto. Para mim não faz sentido. Então, eu acho que para lidar de uma forma inteligente com isso, é a gente rever os nossos conceitos e os significados que a gente dá para essa transformação que deram o nome de morte, né? Uau! Isso faz sentido para você. Muito sentido. E era exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Nós sabemos que existem algumas reações automáticas até que são esperadas, né? Até imagino quando você fala, não, eu não acredito na morte, não é negar isso, não é dizer que não existe aquela desconexão entre corpo e alma. É claro que existe isso, e nós sabemos que isso é real, mas você precisa, talvez, o que eu vejo, né? Eu vejo que ao longo dos últimos anos eu tenho expandido o meu olhar sobre isso. E eu compreendo que talvez esse inconsciente coletivo esteja muito presente porque nós temos uma cultura sobre o luto e sobre a morte. Eu atendo várias pessoas, especialmente nesse momento, né, pós-pandemia, que enxergam o luto como uma honra, enxergam o sofrimento como uma forma de honrar aquela pessoa que se foi. Então é meio assim, eu vou falar de uma forma esdrúxula, até feia, mas para vocês entenderem. É meio assim, se eu não sofrer é porque eu não amava o suficiente. Se eu não ficar acabada é porque eu não me importava com essa pessoa. Eu não sei porquê, mas a gente fez essa conexão de que a dor significa amar mais. E imagina que você chega num velório e o filho da pessoa falecida está muito bem, obrigado, conversando com as pessoas, recebendo, rindo. De vez em quando vai acontecer aquele comentário, ixi, não está nem aí para o pai, nossa, nem se importa. E não quer dizer que essa pessoa não se importa, só ele sabe como é que está lá dentro. Então, acho que um primeiro ponto de é tirar esse julgamento, sabe? Desvincular. Eu tenho 2 filhos, você sabe, você tem um filho, né? E eu fico pensando assim, quando eu me for, como eu quero que meus filhos fiquem? O que eu quero que eles carreguem de mim? A alegria, o bem-estar, a positividade com a vida, por favor. Ou então não valeu de nada o que eu ensinei. Então, eu falo muito para os meus clientes assim, quando você lembra da sua mãe, do seu pai, enfim, da pessoa que foi, como você acha que essa pessoa gostaria de ser lembrada por você? De verdade, se ela estivesse aqui agora, na sua frente, você acha que essa pessoa gostaria de ver você do jeito que você está? E só isso aí já traz um estalo, sabe? Não ia gostar. Então, para mim, tem muito a ver com a cultura. Eu sei que em outras culturas, em outros países, no Oriente, por exemplo, a morte é celebrada, né? De um tempo para cá, especialmente agora depois da pandemia, eu fico pensando assim, todos nós temos uma missão aqui. Quem foi, cumpriu. Já ticou lá a parte dele, então vá, né? Você sabe que eu tive uma perda muito importante da minha segunda mãe. Uma perda não, uma transformação, né? Da minha segunda mãe, que foi para esse outro ciclo. E às vezes eu até brinco no meu imaginário, sabe? Eu digo para ela, muito bonito, né? A senhora vem aqui, cumpre a sua função, não dá tchau para ninguém, vai embora. Agora eu tô aqui querendo sua ajuda, a senhora não tá aqui para falar o que eu quero ouvir. E aí, quem vai me aconselhar? Porque ela era uma grande conselheira para mim. Então, eu procuro colocar leveza, bom humor dentro dessa realidade, porque é uma realidade que eu não posso mudar. Mas a forma de lidar com isso, sim, isso eu posso mudar. E eu fico bem para honrá-la. E não porque eu não me importo. É porque ela vinha puxar meu pé, mana. Se eu ficasse aqui choramingando, ela ia dizer, para que você estudou tanto? Para que você ensinou tanto, hein? Agora fica aí pelos cantos. Ela ia brigar comigo, eu tenho certeza. Então eu vejo muito essa questão da cultura.
né? Como você enxerga. E eu sei que às vezes a pessoa está no automatismo e a nossa função é talvez trazer consciência para dentro disso. Faz sentido para você? Faz, e principalmente, o Júlio fala muito sobre ser anfitrião da própria dor e anfitrião da própria raiva, da própria alegria, das emoções, dos sentimentos todos. Eu acho que a gente deve, sim, viver esse momento. É um momento de despedida, e aí qualquer despedida é muito forte, é muito, né, doída, e tá tudo bem sentir a dor. A gente não pode deixar de viver isso, acho que faz parte também, é humanamente legítimo isso. A gente só não pode esquecer que isso aqui é muito curto, isso aqui é muito pequeno, isso aqui é muito rápido. Não faz sentido a gente não se reencontrar. Imagina se eu vou acreditar que eu não vou comer o cozido da minha primeira sogra, mãe, a avó do meu filho, que era o melhor cozido da vida, era a melhor pessoa da vida, foi uma das pessoas que me deu maior apoio no meu início, porque eu engravidei muito cedo, eu tive filho muito cedo, ela me acolheu lindamente, me casei cedo demais, minha sogra foi uma linda, morreu de repente, eu não vou ver Zefinha, não tem quem faça eu acreditar nisso, para mim faz zero sentido. Então, não é negar a morte, isso não é dizer que a morte é como uma passagem, às vezes até drástica, não existe, não é nada disso, mas é entender esse fenômeno como algo natural, como o nascimento, como o viver é o morrer, né? Então, acho que a gente morre todos os dias quando a gente dorme, é um exercício lindo, todos os dias quando a gente está dormindo, a gente está completamente alheio ao que está acontecendo em torno de nós, estamos em um outro lugar, talvez, não sei. Mas acho que viver acreditando que a morte é apenas um movimento, uma passagem para um outro lugar, para mim é muito mais suave, é mais leve, né? É muito mais leve. Eu acho muito injusto acreditar na morte do jeito que o coletivo acredita, Eliane, porque não faz sentido João viver 90 anos e José só poder viver 3 anos de idade, até os 3 de idade, sabe? Ah, mas só tem uma vida, só tem uma vida, só tem uma forma, uma vez, só tem uma chance, e eu só vivo 3 anos, e o outro vive 90 anos, 100 anos. Então, isso para mim é zero sentido, sabe? Por isso que eu entendo que é um movimento cíclico, é um movimento que termina de um jeito e começa de outro, termina de um jeito e começa de outro. Não sabemos como direito, não sabemos, nesse estágio que nós estamos agora, não sabemos como isso se dá, mas para mim é duvidar demais da amorosidade divina e da inteligência universal, né? Tudo que aprendemos, tudo que amamos, tudo que vivenciamos com o outro, de repente evapora, acaba, desaparece. Isso é muito pequeno para minha inteligência. Eu não consigo alcançar esse nível de, sabe, de raciocínio, de crença. Para mim é mais difícil. É mais fácil acreditar. E isso não é conversinha de quem quer ficar se enganando, não. Isso é real, é a minha crença real. De entender que é muito pouco isso aqui. Para tudo que a gente para tudo que a gente aprende, treina, e treina que eu falo como ser humano mesmo. A gente se treina o tempo inteiro para ser melhor. Para quê? Para no final morrer? Para acabar? Eu treino o tempo inteiro para ser uma pessoa melhor, para depois eu morrer. Isso é zero sentido para mim, entende? Mas eu super, super respeito essa dor do luto, porque é a dor da despedida. Isso faz todo sentido para mim. A dor da despedida faz todo sentido, né? Mas não a dor da finitude. Isso não. Mas a dor da despedida é legítima.
E tá tudo bem que seja assim, né? Sim. Sentir isso. Para mim também, eu vou te contar uma história minha de luto que eu A Su acho colocou que alguma coisa aqui, ó. Armando, ponto, a missão da minha tia tinha se completado, o ciclo dela. São os ciclos e a gente precisa respeitar isso. Nossa, a Linda entrou aqui, ai, que delícia. Thaís, vai ser sua aluna, ó, no próximo módulo, ó, Thaís Albuquerque. Uma graças a Deus linda, eu não vai vou ler, amar, Thaís. tá? Se tiver alguma coisa mais para ler, você vai lendo daí, que aqui tá ficando muito clarinho, eu não consigo ler. Tá, eu tô tentando aqui. Peraí que tem mais um comentário aqui da Suzana. Deixa eu só encontrar que eu passei aqui. Quando a perda não é de alguém que esteja doente ou idoso, porque tenho muito a crença de que os mais velhos irão antes. E senti muito, e sinto a partida do meu irmão em um acidente. Vamos já falar sobre isso. A Suzana, né? A nossa Suzana. Fica aí, Essa Suzana, hein? linda. Deixa eu ver qual dos dois temos. Não, eu vou contar uma história antes, Suzana, que eu acho que já vai embasar isso. Eu tive a graça de ter dois pais também, né? Que eu tive padrasto e madrasta. E meu padrasto foi um pai-drasto para mim, assim como a minha madrasta foi uma mãe-drasta, que é quem eu falo que é a minha segunda mãe. Meu padrasto, ele se foi logo que meu filho, o primeiro filho, nasceu. E eu fiquei tão inconformada naquele tempo. Eu ainda não conhecia muito da programação neurolinguística, das constelações sistêmicas. Não conhecia muito, não conhecia nada. E eu fiquei muito revoltada, sabe? Eu lembro que ele era estudiosíssimo. E eu fiquei me questionando, para quê? Agora foi embora tudo. Eu até brincava às vezes, dizendo, não fica um chip com tanto conhecimento acumulado para ter que enterrar depois. E muito pequena ainda dentro dessa relação. E um dia eu li uma metáfora, olha, gente, presente essa metáfora, hein? Que foi o que acalmou o meu coração. Era uma metáfora, uma história contada pelo padre Fábio de Mello, um livro que chama Cartas entre Amigos. Ele e um filósofo conversando. E aí ele falava assim, o corpo é como uma gaiola e a alma é o passarinho. Às vezes a gaiola já está muito machucada, está enferrujada, tem alguns ferrinhos para dentro que estão machucando o passarinho. E chega um momento em que aquela portinha precisa abrir para que o passarinho possa voar, porque no fundo ele foi criado para voar e não para ficar na gaiola. E se você pensar que, do ponto de vista espiritual, nós somos o passarinho, é bom que esse voo aconteça. Foi para isso que nós fomos criados e jamais para ficar presos nessa gaiola. Naquele momento, essa metáfora foi um bálsamo para minha alma, sabe? E a partir daí eu comecei a criar essa fala. Hoje, quando eu falo com alguém sobre luto, eu sempre falo que voo seja um grande voo, um voo de luz. Porque eu entendo que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material mesmo. Então, chega uma hora que isso termina. A experiência terrena é finita. E o passarinho precisa voar, porque senão ele não teria asa. Ele tem asa porque ele precisa voar. E eu entendo que é o momento de voar, né? Do voo. Nessa pandemia, depois eu tive algumas outras perdas, né? Minhas tias, tive tios, enfim. Mas nessa pandemia, de uma hora para outra, e aí entra a Suzana, essa morte repentina, né? A minha segunda mãe internou e 14 dias depois ela faleceu, né? Ou desencarnou, como a pessoa quiser chamar. Mas, enfim, acabou aquela experiência terrena dele. E algumas coisas me ajudaram muito a lidar. Uma foi eu entender que a vida é maior do que nós. Que a minha mentalidade finita talvez nunca entenda o propósito infinito de uma vida. Porque não me é permitido, porque eu não consigo alcançar qual era o propósito. Foi um susto, porque ela estava muito bem. Ela foi para o hospital numa sexta, na terça ela voltou já muito mal e já foi entubada e morreu. E eu disse, meu Deus, a gente não teve tempo para dizer tchau. Graças a Deus, nós exercitamos declarar o amor.
E eu tenho certeza que ela foi com a certeza absoluta do meu amor, do amor dos meus filhos, né, do meu marido por ela e de tantas outras pessoas. Mas eu tive ainda mais essa compreensão de que ela cumpriu o papel que ela tinha aqui, que não cabe a mim determinar. E aí é curioso, né? Nessa dor, porque é claro que a dor existe, ela é aplacada pelos meus significados, mas ela existe, a saudade é latente hoje e todos os dias, né? Várias vezes a gente lembra, nós temos várias homenagens, coisas que a gente fazia e que estão presentes no nosso dia a dia e que remetem a ela, a presença dela na nossa vida, e que a gente quer manter, porque assim como você, eu acredito que ninguém morre, eu acredito que as pessoas se transformam. Então, eu digo, ela não morreu, e dentro de mim ela está muito viva, como sempre esteve, nada mudou. Muito. Não morreu, não vai morrer. Dentro do Davi, do meu filho menor, né, do Arthur, do Armando, ela está conosco o tempo todo, então não existiu essa morte. Mas eu entendo que mudou a forma da comunicação. E eu espero muito, Índia, assim como eu espero que meus filhos e meus alunos e as pessoas que passaram pela minha vida me eternizem dentro deles como nós eternizamos a Vovó Maria dentro de nós. Eu espero que a gente deixe aí eternizada a nossa marca no mundo, o nosso legado, para que a gente seja sempre lembrada com amor, com carinho, como alguém que contribuiu. Talvez por essa ser tão suave, tão leve, é que a gente não carrega isso como um peso, sabe? Carrega como uma linda, bela, grata experiência de relacionamento. E imagina, essa pessoa foi esposa do meu pai. Ela podia não ter nos acolhido, ela podia não ter ficado com ele, ela podia não ter feito esse papel maravilhoso que ela fez, mas ela fez. Então, para sempre, ela está aqui. Né? Ontem eu estava no Google e vi uma foto de um momento muito especial nosso. Aí mostrei para o meu marido aqui e falei, olha quem veio ver a gente. E é tão natural falar assim. Aí ele, danadinha, foi embora, né? A gente conversa. É claro que eu não estou conversando com uma foto, eu não estou maluca, mas conversa com a presença dela. Claro. Né? Essa presença. Eu entendo que cada um de nós, e eu tenho falado muito sobre isso, né, para mulheres aqui no Instagram, cada um de nós nasce com uma missão. É a minha crença. Quem não quiser acreditar nisso, tudo bem, mas eu acredito que nós temos um propósito. E eu entendo que a missão às vezes foi cumprida. Eu estive em Barretos agora, você sabe, né, para uma jornada. E em Barretos, nessa jornada, eu conheci várias pessoas que estão passando por um momento difícil de saúde. Né? Barretos tem o maior hospital de referência de câncer do Brasil. E eu também estava acompanhando a Catinha, que é uma pessoa muito amada, que está passando por um processo forte dentro dessa experiência. Mas eu tive a graça de conhecer o William. O William tem 3 aninhos. E há 1 ano e 7 meses ele faz quimioterapia. E é claro que isso tocou em mim, né? E eu fiquei pensando, nossa, ele só tem 3 aninhos, ele está há mais da metade da vida dele fazendo quimioterapia. Qual é a explicação para isso, então? E aí eu me dei conta de uma coisa, né? Ele tem chances de viver e, se Deus quiser, vai viver, assim como a Catinha também. Mas eu fiquei pensando assim, algumas pessoas nascem com uma missão de 100 anos. Meu avô viveu 100 anos. Outras nascem com a missão de 100 dias, outros de 1 dia, de 2 anos, de 5 anos, e cumprem o seu papel no mundo. E não cabe a mim querer determinar quanto tempo cada um tem, e nem quanto tempo eu tenho. Então, eu penso que a gente tem que fazer dessa vida o melhor que a gente puder. Eu acho que esse é um recurso que me ajuda a lidar com o luto, né? Trazendo o tema da live, né? Como usar a inteligência emocional para lidar melhor com o luto. Eu tento colocar dentro disso os melhores significados que eu posso. Eu me conecto com a alegria. Gente, se fizer sentido, corações aí, hein? Os corações dizem se faz sentido. Então, você coloca faz sentido aí no comentário. Oi, Pedro, bem-vindo. E eu uso a programação neurolinguística, o conhecimento do pensamento sistêmico, para me ajudar a lidar melhor com isso e para me ajudar a ajudar quem não consegue ainda. Sim? Dentro dos atendimentos, das palestras, das lives, enfim, todos os lugares onde eu posso contribuir com as pessoas, porque eu penso que esse é o meu papel. E a pergunta que eu deixo aqui para quem está assistindo a gente
não que a gente vai encerrar agora, qual é o seu papel? Qual é o seu papel? Especialmente se você está sendo exposto a esse tipo de conhecimento. Você está tendo a graça de conhecer mais. Você está tendo a graça de estar diante de um conhecimento que a maioria absoluta da população não tem. E isso confere uma responsabilidade a todos nós. E o que você faz com isso na vida real? Fora da aula, fora da apostila, fora dos palcos. O que você faz com isso lá fora, na sua vida? O quanto é congruente o seu olhar, mesmo na hora da dor. E talvez principalmente nela. Que é a hora que a gente é gente, né? É na lama que a gente vira gente. Então, tem muitas coisas em mim sobre isso, especialmente nesse momento que eu estou vivendo, porque eu entrei em contato na minha vida pessoal com esse tema com uma força muito grande, envolvendo alguém que eu amo muito, muito, muito. E eu não tive como não olhar, porque isso também é real, essa possibilidade também é real. Né? E foi a hora de ser gente. Nem sei se ela está aí, a Catinha, mas ela sempre está por aqui. Foi hora de ser gente. E olhar para isso como irmã, como prima. Não como treinadora. Não para aconselhar, porque nesse momento a dor era minha. Minha e dela, e a dela é minha também. E vice-versa, né? Enfim, então, eu hoje me sinto extremamente grata por tudo que eu tenho aprendido e que hoje se faz real na minha vida, num momento desse de turbulência, né? Alguém comentou aí, Índia, eu não consigo ler daqui. Eu queria comentar, Eliane, também um pouco sobre a questão que a Su trouxe, sobre os jovens irem antes dos velhos e da perda que ela teve do irmão em acidente. Suzana, eu não sei se ela ainda está aqui, mas Su, eu quero lhe convidar a uma reflexão diferente agora. Uma reflexão que talvez você ainda não tenha feito. Talvez sim, talvez não. Quem disse, onde está escrito, que ir primeiro é pior do que ir depois? Oi, que bom que você está aí. Onde está escrito que ir primeiro é pior do que ir depois? Quem disse que ir antes não é um super presente? Principalmente pensando na gaiola que a Eliane acabou de trazer como uma metáfora aí de tudo isso. Quem disse que ser liberto dessa gaiola é ruim? Quem disse que viver mais tempo dentro da gaiola é melhor? Então, às vezes, a gente fica muito preso a uma construção de que viver mais é melhor. Talvez se libertar mais cedo seja melhor. Talvez. Sim. Talvez não seja tão lindo para quem está aqui, né? Porque sente saudade, sente falta, viu e logo, não esperou. Mas talvez para quem foi, seja um belíssimo presente. Seja um grande privilégio. É porque a gente não sabe, a gente olha tudo isso muito de perto. Talvez se a gente olhasse um pouco mais de longe, a gente compreendesse melhor esse tempo que não é nosso e que não controlamos. E não sabemos por que uns vão mais cedo, por que outros vão mais tarde, por que uns têm que ficar mais tempo, porque outros têm que ficar até pouco tempo. Então, tenta olhar para isso com olhos diferentes, né? Que presente que deve ter sido para o seu irmão ter se libertado mais cedo. Que honra para ele, né? Que privilégio. Ele pode estar muito melhor do que todos nós aqui. Ele pode estar num lugar muito incrível, muito mais sadio, muito mais humano no melhor sentido da palavra, né? Porque aqui nós vivemos ainda um humano muito animalesco, muito perverso. Talvez ele esteja num lugar muito lindo, preparando a festa para quando vocês chegarem um dia. Então, talvez parar de pensar que mais cedo é pior. Talvez parar de pensar que ficar até tarde é bom. A gente não sabe. A gente não sabe. Né? E olha, Índia, uma parte a gente sabe, sabia? Tem uma autora, chama Elizabeth Kubler-Ross.
Quem quiser, anota aí. Ela tem um livro chamado A Roda da Vida. A Roda da Vida, Elizabeth Kubler-Ross, famosíssima no mundo todo. Ela trabalhava com pacientes, era médica, e trabalhava com pacientes em estado terminal. Não sei se ela ainda é viva. E trabalhando com pacientes oncológicos em estado terminal, ela teve a oportunidade de estar em contato real, ela tem um trabalho científico seríssimo sobre isso, com pacientes que passaram pela experiência da morte do corpo e foram, de alguma forma, ressuscitados ou entraram em coma e saíram e voltaram. Então, ela entrevistava essas pessoas. E nessa pesquisa, que é super profunda, né? Ela fez isso com muitas pessoas, anos e anos e anos, mais de 20 anos, trabalhando nesse olhar. Ela conversou com muitas, muitas pessoas e a grande maioria dizia: eu não queria voltar. Estava muito bom lá. Eu preferia ter ficado. Seríssimo. E eu tive essa experiência agora, ó, vou te contar. Agora, em outubro, eu estava lá. Fui escolher a peruca. Eu e Catinha. Não sei se você viu aqui um stories até engraçado. E foi um momento de Lindas carecas. Foi um momento de extremidade emocional. Ao mesmo tempo que foi até engraçado, porque ela colocou a peruca e veio bem aqui, né? O cabelo, foi engraçado na hora. Existia uma parte minha sangrando, de percebê-la nessa situação. Ela ainda não perdeu todo o cabelo, só uma parte ainda está de cabelo, mas perceber que ela está... Tipo, acho que o paciente oncológico, quando ele está careca, é um selo de que ele realmente está passando por isso, sabe? É uma coisa... A imagem é muito chocante, né? A gente fez tudo e colocou muito humor nisso, da melhor forma que a gente pôde, mas ao mesmo tempo isso é real. E lá nós conversamos com uma senhora. Essa senhora nos viu fazendo as experiências com as perucas e eu estava rindo. E ela ficou olhando assim para a gente, talvez até curiosa, né? Como que elas podem rir nesse momento? Mas de fato foi engraçado. E aí ela ficou lá e conversou conosco. Aí ela disse: eu pesava 142 quilos. E eu tô com 46. Ela estava bem magrinha. Ou seja, ela perdeu quase 100 quilos. E aí ela começou a contar a história dela e no meio ela contou que ela ficou 2 meses em coma e que ela estava lá há mais de um ano tratando, teve que tirar todo o estômago, contou a história dela. E aí a minha prima, né, que está passando por esse processo do câncer, virou para ela e falou assim: o importante é que a senhora está aqui, né? Que bom que a senhora está aqui. Aí ela virou, ela disse na nossa frente: eu preferia ter ficado lá. Eu estava muito bem lá. E eu juro para vocês que eu preferia ter ficado. Nossa, isso me fez aprofundar tanto. Quando nós saímos de lá, a Catinha falou para mim: me entristece tanto ver as pessoas sem esperança. Aí eu falei isso que você falou agora de um outro jeito. Eu falei: quem te garante que do outro lado não é melhor? De repente, ela está falando de uma coisa genuína. Ela realmente preferia ter ficado lá. Imagina só, uma pessoa com 124 quilos, pequenininha, porque ela é do tamanho da Catinha, mais ou menos. Provavelmente um dos maiores prazeres da vida dela era comer. E aí, ela teve o estômago retirado. E talvez ela não tenha outras coisas que ela consegue ficar bem e feliz. É possível. E talvez ela sinta muita dor. E talvez lá ela estava livre disso, porque o passarinho podia voar. E a gaiolinha dela está cheia de machucado. Eu não estou fazendo um estímulo à morte, mas eu acho que precisa ter um olhar de piedade, de amorosidade sobre isso também. E compreender que ela não é uma suicida, ela não está tentando se matar, não é isso. Gente, mas é uma sensação real para ela. Ela passou por isso, eu não passei, eu estou falando de uma teoria. Mas ela passou. E quando ela nos disse isso, eu lembrei imediatamente da pesquisa, né? Do livro que eu tinha lido da Elizabeth Kubler-Ross, e então fez muito sentido, porque eu sabia que isso também existia. Então, Su, se você estiver aí ainda, Suzana, talvez isso tenha de alguma forma tocado aí seu coração e a realidade como a sua família encara essa transição do seu irmão. E isso não diminui a saudade, a dor da distância, a dor do luto, não é isso. Mas eu acho que pode plantar algumas flores nesse deserto, né? Continua sendo deserto, mas pode ser um deserto com flores. E outra coisa,
E outra coisa, obrigada, Pedro. E outra coisa importante também, Eliane, muito importante, que eu acho também, além de tudo isso que você falou, é que precisamos trabalhar internamente o que nós sentimos para não sermos tão pesados para aqueles que foram, né? Porque a depender da crença de cada um, existe sim, de uma forma espiritual, energética, esse vínculo que nunca se desfazerá, né? Nunca se acabará. Temos vínculos familiares que ultrapassam qualquer situação de separação, enfim, crença pura de Indiara, tá? E aí, no momento em que eu coloco a minha vida em jogo, porque aquela pessoa que me ama é o que eu amei, ou as duas coisas, se vai, é como se eu tivesse colocando todo o peso do meu bem-estar nesta pessoa, né, sobre ela. Então, eu acho que a gente precisa estar bem para que tudo esteja bem também, para que o outro também esteja bem, porque assim como sofremos aqui, eu fico imaginando, de novo, dentro da minha crença, eu fico imaginando as pessoas que vão de lá rindo da nossa ignorância, sabe? Aí é crença mesmo, minha crença. Eu fico imaginando eles lá rindo, eu digo, povo ignorante, a gente tá aqui vivo, de boa, e eles estão lá se esguelando, se acabando de chorar, porque a gente veio para cá. Quando, na verdade, não é tudo isso que a gente pensa que é de ruim, né? Não é isso de ruim, talvez seja um movimento muito mais fácil e mais tranquilo de... eu costumo dizer, a gente não está promovendo a morte aqui, não. A gente não está promovendo a morte. A gente só está dizendo que ela pode ser vista de uma outra forma, mais leve e natural, como o nascimento é visto, né? Com certeza. Mas Porém, eu fico... passei por uma morte repentina, tipo essa da Suzana, né? Você sabe disso porque você conhece minha alma, né? Com um irmão também, né? Que veio como meu primo, mas que era um irmão, Marquinho. E talvez seja a morte que eu mais falo na minha vida, porque foi a que mais me doeu. E eu lembro bem da noite, né? Ele foi assassinado, então a gente acha que foi um assalto, ninguém sabe direito, mas foi uma bala. E ele morreu imediatamente, caiu. E quando o filho dele me ligou para dizer, eu entrei num transe de dor. Eu gritava, assim, eu só sabia dizer não, não, como se o meu não pudesse voltar ao filme. Foi uma coisa meio maluca. Por isso que eu compreendo que a reação imediata ela é muito instinto, né? É animal, é uma coisa louca, assim. E aí, eu já conhecia a programação neurolinguística, eu conhecia um pouco de constelação, não no nível que eu conheço hoje, nem de longe, né? Mas eu fiquei muito quebrada, assim. Eu não conseguia parar de chorar. Dias sucessivos, assim. O primeiro dia inteiro foi à noite, então vim para casa da minha mãe, que era uma das mães dele, né? Minha família tem esse negócio meio de tribo, né? Você tá vendo um filho, uma adota o filho da outra. E eu tive que dar notícia para a mãe preta, que era a segunda mãe dele. E então foi um dia muito difícil. E eu fiquei muito mal uns 2 ou 3 dias, assim, no fundo do poço. Aí um dia eu acordo, isso foi dia 1º de janeiro. Passou o dia 2 e o dia 3. No dia 4 eu acordo e tinha um post numa mensagem de WhatsApp de uma amiga muito querida, Darcilene. E nesse post tinha uma foto de uma criança real e uma criança transparente, como se fosse um espírito. E dizia exatamente essa frase, peguem esse presente também. A paz de quem vai depende da paz de quem fica. Falando desse vínculo que você está falando, né? Menina, nessa hora, sabe quando caem as escamas dos teus olhos? A passagem bíblica, né? De caem as escamas. A paz de quem vai depende da paz de quem fica. E eu lembro que eu já estava pronta para sair, tipo assim, com uma calça jeans e uma blusa, eu não estava com vontade de fazer nada. E aí eu falei, quer saber? É por você que eu vou fazer isso. É por você. E eu voltei, eu troquei de roupa, eu fiz uma maquiagem, eu me arrumei. Falei, se a sua paz depende da minha paz, eu fiz a minha parte. A minha parte eu vou fazer.
às vezes até chorando, sabe? Mas acabou essa parte. Vamos para o próximo ciclo. E eu Que lembro que eu lindo. vim na casa da minha mãe mostrar para ela que ela estava muito destruída. E aí eu vim e falei para ela, mãe, se a paz do Marquinho depender da nossa, a nossa parte a gente vai fazer. Que A gente lindo. não vai ficar isso. E aí foi mudando a minha percepção. Logo depois nós fizemos um treinamento de imersão, que hoje é o Magna, né? E trabalhamos esse tema. Imagina, aí isso foi dia 1º de janeiro. No final de janeiro, eu estava coordenando esse treinamento. E um dos temas era a morte. Eu só não podia imaginar que eu ia ter acabado de passar por uma, né? E daí eu levei minha mãe para fazer esse treinamento de imersão, onde eu era treinadora. E ela sempre fala que esse treinamento foi o divisor de águas para ela conseguir lidar melhor. Então, são percepções, né? Você talvez nunca tenha passado por perdas tão grandes, eu passei por algumas desertos, né? E aí eu fui, de alguma forma, comunicando isso para minha família, para os meus irmãos, né? Para a gente poder olhar de uma forma diferente. Então, hoje a gente brinda. Esse brinde é para o Marquinho. Aí brinda, continua dizendo que ele está fazendo muito churrasco lá no céu. A gente começa a colocar falas bem-humoradas, sabe? De leveza. E vai preparando aí. Né? Com o tempo a gente vai elaborando isso, isso vai se transformando, a dor vai se transformando na saudade. E o amor, ele é inabalável, segue assim. E agora, Aline, eu vou falar como consteladora, tá? Agora eu vou falar como consteladora. Nós sabemos que tudo que nós fazemos hoje reverbera de uma forma muito significativa, muito forte, no sistema e na jornada dos nossos descendentes. Então, o que a gente faz hoje contribui muito para montar todo o cenário energético do campo mórfico de quem vem depois, né? E aí eu pergunto, o que é que nós estamos deixando de impressões neste campo para quem vem depois? Será que não seria um momento lindo agora da gente começar a ressignificar essa figura da morte? A gente talvez começar a olhar para a morte de uma forma nova, mais natural, como algo não finito, mas algo cíclico. E assim podemos deixar em nosso campo familiar esta informação, esta mensagem, para que os que virão depois, os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos, para que eles possam captar, né? Acessar informações mais suaves sobre isso, informações mais naturais sobre isso, para que a morte ou essa transformação, o nome que a gente quiser dar, não seja mais algo tão pesado. A vilã, que não seja algo mais tão pesado, que a gente possa deixar novas informações no nosso campo familiar, para que outros comecem a olhar novo para isso e a gente vá desconstruindo essa imagem dolorosa, passando a dar a isso uma imagem mais natural, como algo que é, de fato, natural, né? E aí eu agora falei como consteladora, porque eu sei da importância do que a gente pensa, do que a gente faz, né? Dos nossos comportamentos, das nossas atitudes na vida, o quanto isso reverbera nos nossos e reverberarão nos nossos descendentes. Com certeza. Para mim, isso é parte da inteligência emocional, né? Vou até dar um recado para aqui, que a gente está montando um grupo para mulheres maduras, nosso grupo secreto em Diário. Lindo! Eu quero. Eu não sou madura, só para avisar que eu penso numa pessoa imatura, sou eu. Inteligência emocional. Mas a imatura pode entrar?
pode, ela que precisa mais ainda. Então, então eu vou, porque eu de madura ainda não tenho nada, é só imaturidade em pessoa. Então, para mulheres que querem aprender a usar a inteligência emocional, é só ir lá na bio e clicar no link que está lá na bio. Mas do ponto de vista da constelação sistêmica, vamos lá, porque a inteligência emocional tem isso também. Vai lá, Fatiminhas! Fátima, lá, ele ainda tá bora, Fátima! Bora, Fátima! Ele é um grupo que vai ficar silenciado e nós vamos marcar o horário de abrir. Aí abre, tagarela, fecha de novo. Mas falando disso que a gente está falando e sobre o ponto de vista da constelação. Existe um outro olhar da constelação que eu acho muito interessante, que é daquele que segue. E esses dias eu estava atendendo uma senhora aqui, eu estava falando sobre isso. Cuidado, para você não estar querendo seguir alguém. Né? A pessoa que, na minha percepção e na percepção sistêmica, cada um tem um destino. E a pessoa que cumpriu o seu destino, cumpriu o destino dela, que não é o seu. O seu é seu, o dela é dela. Eu sou você, sou eu, você é você. E às vezes, até por amor e para tentar honrar, um tenta seguir o outro que foi. Mas entenda que aquela estrada já tinha um nome lá, que era o daquela pessoa que foi, não é o seu nome. Para você não, de alguma forma, não desdenhar da vida que você tem. Estamos aqui, né? Na pandemia eu falei tanto, meu Deus, nós estamos aqui. Vários foram, nós estamos aqui, a gente tem que fazer valer. Porque essa é a minha estrada. A da Indiara é uma outra estrada. E eu espero, sinceramente, que seja uma estrada longa e que seja linda. Mas sabendo que não sou eu que determino o final do caminho. Nós podemos contribuir com essa estrada para ela ter menos buraco. Você cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, da sua alimentação. Você pode cuidar, né, ingerindo boas coisas, dormindo o tempo suficiente, para que a sua estrada tenha menos buracos. Agora, quem determina o final da estrada, não nos cabe, né? A gente faz a oração do Pai Nosso tantas vezes e pede que seja feita a vontade de Deus. E aí, quando alguém se vai, a gente se revolta contra a vontade de Deus. Tem alguma coisa aí que não está batendo, né? Não está batendo. Ou será que eu pressuponho que eu sei mais? Que eu sei o que era melhor? É claro que numa morte repentina, por exemplo, como aconteceu com milhares de pessoas, né, na pandemia, ou pessoas que passaram por acidentes, como o irmão da Suzana, como o nosso Marquinho aqui, é um susto, cara, é um susto, né? Eu dizia, nossa, o Manuel Carlos errou na novela, porque não tem um autor, o Manuel Carlos, eu dizia, o Manuel Carlos errou nesse capítulo da novela, porque não fazia sentido nenhum. E é preciso deixar a dor se acalmar para que você possa enxergar, porque a dor, ela, às vezes, é tão forte que ela cega a sabedoria, né? E cada vez mais está forte para isso. E para a gente já encaminhar para o fim, eu quero compartilhar com vocês uma fala da Monja Coen, que me ajuda muito também, todo dia. E ela perguntava assim, numa live, eu não sei exatamente o título dessa live, mas ela falava assim, qual é o objetivo da vida? E para muitas pessoas, o objetivo da vida é ser feliz. E ela colocava a posição dela, dizer para mim, não. Porque a felicidade é efêmera. Ela pode, numa hora, você está muito feliz, depois você está nada feliz de novo. As emoções oscilam demais. Quer dizer, eu não posso colocar a razão da minha vida em algo que é tão volátil quanto a felicidade. Mas, para ela, e que eu concordei, tomei isso para mim, né? Ela fala assim, o objetivo da minha vida é passar com serenidade por todas as nuances. Porque a vida é cheia de nuances. Algumas são maravilhosas, outras nem tanto. Mas todas são nuances da experiência terrena. E eu quero conseguir passar com serenidade por essas nuances. Nem exagerar na alegria e nem exagerar na tristeza, na dor. Mas também não achar que aquele momento de felicidade é eterno e supor que aquilo não vai acabar, mas passar com serenidade cada vez que a montanha-russa sobe e desce. Para mim isso fez total sentido. Então, desde então, é uma busca minha. Sim. Até quando o bicho pega, sabe? Quando tem alguém muito irritado perto de mim, eu fico me conectando com esse olhar sereno. Eu quero olhar com serenidade, sem revolta. Para mim, a serenidade ela tem a ver com a não revolta. Ou até se eu me revoltar, que seja uma revolta serena, que eu não atinja ninguém, que eu não saia ferindo os outros, que eu não saia
blasfemando contra a vida, contra Deus ou contra qualquer outra coisa, mas que eu consiga olhar com serenidade. Eu acho que a serenidade ela é irmã da sabedoria, irmã bem pertinho assim da sabedoria. Então, para mim, talvez isso resuma, né? Que você possa passar pelos seus lutos, que também são uma nuance da experiência terrena, com serenidade, com a serenidade que você conseguir. E que todos nós, eu, Indiara e você que está aí assistindo a gente, sejamos instrumentos para que outras pessoas possam olhar para a vida com serenidade, a serenidade possível. Cada um sabe a sua medida, né? Mas com toda a serenidade que for possível dentro do momento de vida que você está. Nosso tempo está acabando, Indy, então vou pedir para você dizer aí qual é aquilo que está guardado no fundo do seu coração, joia preciosa e que você quer deixar aqui hoje. Eu vou deixar aqui uma joia preciosa de fato. Aos 54 anos, eu tenho um novo lema na minha vida, que foi algo que eu ganhei agora na minha vida, eu me dei de presente. Eu decidi aos 54 anos, e eu já fazia isso, mas agora eu estou fazendo muito mais conscientemente. Tudo que eu faço na minha vida é para agradar a minha velha. Tudo. Eu vivo em função da minha velha ficar bem e feliz. Cada movimento, cada decisão, o meu estado emocional, todo é trabalhado hoje para que a minha velha fique bem, fique feliz. E eu agrade ela de todas as formas. Eu quero que a minha velha sempre olhe para mim e diga: você é linda, você se arriscou, você errou, mas você acertou, você amou, você tentou, você gozou, você chorou, você viveu na essência. E essa velha sou eu aos 90, 80, 100 anos. E eu vivo para isso. Porque eu sei que se essa velha estiver bem, no dia que ela tiver que ir, ela vai bem. E quem ficar, vai ficar tendo certeza que ela foi bem. E que também quem está aqui fica bem. Então, esse é o meu lema de vida a partir de agora, que já era inconscientemente, agora é cada vez mais consciente. E aí eu queria dar de presente para vocês isso. Vivam para fazer feliz a velha ou o velho de vocês. Vivam por eles, para que aos 90, 100 anos, se você puder chegar lá, que esta velha, que este velho se orgulhe muito de você, de quem você é hoje. Gente, me confundiu todo no início, que coisa linda você, porque ele foi de Dinda, né? Tem 94 anos a Dinda, né? Todo mundo pensa que eu tô falando de minha Dinda. Eu vou cuidar da minha... Tudo eu vou fazer para cuidar da minha velha. E eu já faço. Eu falei, realmente, ela faz. Ela já faz. Mas eu vivo para agradar minha velha. Aí todo mundo acha que é para agradar minha Dinda, que tem 93 anos, né? Todo mundo pensa logo isso. Eu falei isso na sala de aula esse final de semana. E o pessoal achando que eu estava falando de minha Dinda. Eu falei outro dia com uma amiga. Não, eu estou falando da minha velha. Eu, aos 90, 100 anos, se eu puder chegar, eu quero muito que essa velha seja muito, muito realizada, feliz. Não pelo que conquistou, se não conquistou, mas por ter certeza que eu não tive medo, receio de viver. Quero que ela tenha muito orgulho de quem eu sou hoje. Então, cuida da sua velha também. E vocês cuidem da velha de vocês. É muito você trazer isso, porque, olha, quando nós fizemos aqui a formação de psicologia positiva, todos nós escrevemos uma carta, que é a carta dos nossos 95 anos, onde a gente contava para as pessoas nessa carta como foi a nossa festa de 95 anos. E a Catinha, essa minha prima que agora está com esse câncer, né? Esse diagnóstico, porque a gente fala que ela não tem um câncer, porque ele nem é dela. Ela tem um diagnóstico de câncer. E aí ela sempre fala assim, mana,
eu não vou morrer porque eu preciso cumprir a minha carta. Eu já escrevi a carta de como vai ser a minha festa de Eu tô que tá nessa festa. Não, agora eu vou contar essa para ela, vou dizer para ela assistir aqui só para ela ouvir isso, viu? Porque ela tá o tempo todo conectada com a vida longa, porque ela já escreveu a carta dos 95 anos. Você fala isso, encaixa, né? Como às vezes uma meta você conta para o seu sistema, para o seu corpo, pode ter um poder imenso de manter intenso na vida, né? E que nós viver a vida na integralidade, né? Eu falo muito sobre se é para a vida melhorar, que seja logo, que você possa ser tudo que você nasceu para ser, mas não é uma brincadeira, é sério mesmo, que você possa ser tudo o que você nasceu para ser e viver todas as suas potencialidades. Lá no YouTube tem várias lives falando sobre isso. Mulherada, vamos todas para lá. Agora a gente está nessa comunicação bem para a mulher mesmo, né? E no Instagram de Indiara também, Indiara Work Trend, tem muita coisa legal. Sigam esse Instagram. Se você está aqui assistindo no meu, corre lá, segue a Indiara, porque tem temas incríveis sobre o olhar sistêmico para a vida. A Indiara é muito profunda, convidados incríveis no Instagram dela também. E se você está aqui do lado da Indiara, já sabe, o meu tá aí, elianesantos.ep, Escola de Potencialidades. Maravilhoso. E eu espero que façamos parte de um grande time, de um time maior, né? Que Deus abençoe sua vida, minha irmã, que Deus abençoe a vida de você, sua aí que está assistindo a gente, que você possa... E é claro que se fez sentido o que você ouviu aqui, você já sabe, essa live vai para o IGTV, depois ela vai para o YouTube também, compartilhe com mais pessoas e você vai ser também aí uma semente. Que as nossas velhas se orgulhem de nós. Sempre. Cada vez mais. Sempre. Beijo! Gratidão, gente! Ó, a Dilma também vai ser sua aluna. Ó, a Dilma tá aqui, ó. Dilma vai ser sua aluna no mundo. É linda! Você vai amar a Dilma também, minha filha. Você aguarde, porque a turma 3 está, ó, uma lindeza. Bem-vinda à minha vida, porque aqui todo mundo entra para ficar. E eu na de vocês, viu, também. Eu entro e fico logo. Levo logo minha mochila para a vida de todo mundo, né? Isso mesmo. Maravilhoso. Beijo! Gratidão, Aline. Te amo. Tchau, tchau.